bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aconteceu recentemente o concurso de Piripiri no Piauí com a banca Legatus e alguns de vocês pediram que eu trouxesse algumas questões para nós analisarmos aqui no canal. Já que é importante conhecer o perfil da banca, saber o que ela cobra, como ela cobra, é necessário conhecer realmente o português dessa banca, já que ele é tão particular. Então eu convido você a pegar seu cafezinho, seu bloco de anotações, para nós começarmos os nossos estudos de hoje. Nós vamos começar falando de morfologia, aquela parte do português em que nós analisamos se uma palavra pertence a determinada classe gramatical. Essa palavra é artigo, é pronome, é verbo. Então, a qual classe gramatical tal palavra pertence? Então, nós vamos começar analisando a palavra os, que ela pode vir também com a sua versão as, e ela também pode vir sem o S, sendo aqui outra classe gramatical. Então, a que classe gramatical esses termos pertencem? Nós vamos analisar o contexto. Primeiro, o mais simples é a palavra os, ou as também, ou a, pode vir como artigo definido. O artigo definido, temos três informações essenciais para você gabaritar as questões sobre ele. Primeiro, ele vai determinar gênero, masculino ou feminino. Ele vai determinar número, que é singular ou plural. Ele vai também acompanhar um substantivo. Observa essa sentença. Se eu digo assim, estão entre os alunos que gabaritaram. Estamos entre os alunos que gabaritaram. Observe que esse os aqui, primeiro, ele determina gênero. Eu estou falando aqui que esses alunos são masculinos, então isso já me dá uma informação essencial. Também mostra o número dos alunos, né, que aqui é mais de um aluno, porque está no plural, e também mostra um valor de determinante de um substantivo. Ó, alunos é um substantivo aqui e os é o meu artigo. Por que ele é definido? Porque ele define sobre quais alunos estou falando. Define o gênero, define o número. Eu posso chamar esse artigo de determinante, porque ele determina aqui algumas informações sobre o termo alunos. Então, se ele determina gênero, número, e se ele está acompanhando um substantivo, um nome, ele vai ser um artigo definido. E aí esse artigo definido, ele pode ser masculino, se ele estiver acompanhando o substantivo masculino, que é o caso aqui de alunos, mas poderia ser as alunas, né? E aí ele seria um artigo definido feminino. Também poderia haver aqui a flexão para o plural, para o singular. Então pensa no artigo como essa classe gramatical que ela pode sofrer uma flexão de acordo com o gênero, de acordo com o número. Mas um macete mais interessante para você pensar aqui é se ele está acompanhando um substantivo. Se ele estiver acompanhando um substantivo e ele determinar aqui o gênero e o número, estamos falando de um artigo definido. Outro ponto interessante para nós analisarmos aqui é que esse os, ele tem outras classificações gramaticais, a depender do nosso contexto. Um que pouco concurseiro sabe é o valor do o como um pronome demonstrativo. Esse os também pode ser um pronome demonstrativo, observa. Ele será um pronome demonstrativo quando ele fizer uma demonstração, uma indicação. Pronome demonstrativo, você pode pensá-lo como aquele pronome que me leva a apontar algo ou alguém. Por exemplo, se eu digo, esta é a camisa de que gosto. Aquele é o aluno que tirou 10. Observa que eu estou demonstrando algo, que eu estou apontando para algo, para alguém. Então pensa no pronome demonstrativo dessa forma que vai te ajudar a responder as questões.
Observa como é que isso vem na Legatos e também nas bancas em geral. Se eu digo assim, os que estão aqui, subentendendo aqui que os alunos que estão aqui, né? Os que estão aqui prepararam-se. Esse os aqui, ele exerce o valor de aqueles. Aqueles que estão aqui prepararam-se. Eu quero que você observe aqui que esse os, ele vai ser acompanhado do quê? Então, se a estrutura tiver os, mas que, nós vamos ter um pronome demonstrativo. Outra classificação importante para pensar o e o a também, lembra da flexão? É quando ele é um pronome pessoal oblíquo. Nossa, professor, tanta nomenclatura estranha. Calma que vai dar certo. O pronome pessoal, ele vai ter o valor de um ele ou de um ela. Pode ser eles, elas, lembra da flexão. Então, se eu digo assim, o exemplo que eu separei aqui. A aluna alegou que a fizeram de boba. Nessa construção, fica claro que esse a aqui primeiro é um determinante, então ele é um artigo, né? Observa que acompanha um substantivo, como eu acabei de explicar. Só que quando eu digo aqui, ó, que a fizeram, essa parte aqui, que a fizeram, temos o a novamente. Esse a é um artigo. Na frente nós temos um verbo, o verbo fazer, né? Então já não é artigo. O artigo tem que ter um substantivo, lembra? Então esse a aqui, ele é um pronome. Ele exerce o valor do ela. A ideia é, a aluna alegou que fizeram ela de boba. Por que eu estou falando fizeram ela entre aspas? Porque de acordo com a gramática normativa, não é correto você fazer essa construção. Usar um pronome pessoal reto, né, que é o ela, diante de um verbo. Fizeram ela, porque dá o que nós chamamos na língua portuguesa de cacofonia, que é aquela palavra que fica estranha, aquele som estranho. Então, o correto é você usar o oblíquo, né? Dizer que fizeram, que a fizeram, nesse caso, não que fizeram ela. Mas o sentido, o valor semântico, lembra do sentido? É o valor do ela, do ele, do elas. Então, fizeram ela de boba. Quando você conseguir substituir o a por ela, você vai ter um pronome pessoal. No caso aqui é um pronome pessoal oblíquo, certo? Por último, nós temos aqui o valor do a sozinho. Esse a sozinho, além de ele poder ser aquilo que nós acabamos de ver, ele também pode ser uma preposição. Uma preposição, ela é um termo pedido por um nome ou por um verbo. Por nomes ou verbos. Em que sentido? Observa que se eu digo assim, observa a sentença, eu digo assim, o aluno foi convidado a levar os pais para a formatura. Imagine aqui, esse a não tem como ser um artigo, observa que ele não tem um substantivo na frente. Só que eu não posso pensar pelo contexto aqui de outro termo que nós acabamos de ver. Quem é convidado a fazer algo nesse contexto aqui. Se eu dissesse também, isso me levou a questionar o aluno. O que me leva a algo, me leva a alguma coisa. Então observa que o verbo, no caso aqui o fato de ser convidado, ele é convidado a fazer algo. O que é levado, que leva-me, me leva a fazer
algo. Então é uma preposição que é pedida aqui por um verbo. Ele pode ser pedido também por um nome, né? Por exemplo, se eu digo o aluno é sensível. Quem é sensível a algo, é sensível a alguma coisa, né? Então, ele é sensível a sangue, por exemplo. E aí nós temos a preposição. Outro caso, essa questão está relacionada a. O que está relacionado a algo. Então, eu poderia dizer que essa questão está relacionada à morfologia. Então, pensa aqui que a preposição ela é pedida. É isso que a gente chama de regência. Regência nominal, regência verbal, quando o nome pede uma preposição na frente. Quando o nome ou o verbo também pede uma preposição. Quem precisa de. Então, esse de é uma preposição. Então, o a, ele também pode ser uma preposição, correto? Vamos agora para a nossa questão, para observar como foi que isso caiu na Legatos em uma prova tão recente. Está corretamente analisado, do ponto de vista da morfologia da língua portuguesa, o vocábulo marcado em, letra A, na opinião dos próprios jovens, os levou a evadir. Vamos lá, aqui é um pronome pessoal, é um artigo masculino plural, na opinião dos jovens, os levou. Pessoal, aqui é o valor do eles, ó. Levou eles a evadir. Então, aqui não é um artigo. Observa que na frente não tem um substantivo para poder ser um artigo. Aqui é um verbo, né? Então, essa aqui está descartada. Só seria um artigo se na frente tivermos um substantivo, mas na frente temos um verbo. Descartem aí. Letra B. Entre os que evadiram, entre aqueles que evadiram. O os mais o que, ele tem um valor de pronome demonstrativo. É o valor do aqueles. E aqui diz que é um pronome pessoal. Está incorreto. Mentira, aqui nesse caso é um pronome demonstrativo. Aqui no primeiro, vamos trocar aqui, ó, que é um pronome pessoal. Letra C. Com relação à falta de atratividade da escola, 28% dos jovens declararam que a abandonaram. Tem como ser artigo? Não. Aqui não tem substantivo na frente. Pode ser aqui o valor de uma crase, o que há algo. Como é que o que vai pedir aqui uma preposição? Então, ó, abandonaram ela. Então, ó, abandonaram por falta de interesse. Abandonaram ela, nesse caso aqui, abandonaram a escola. Então, aqui não é um artigo definido. Aqui é um pronome pessoal. Incorreta. D. Estudos por falta de atratividade da escola ou devido a maior atratividade a outras atividades que também demandam seu tempo. É uma preposição? Faz sentido ser uma preposição. Por quê? Observa aqui. O que ocorre devido a algo. Então, eu tenho uma preposição a. Essa palavra devido que me pede uma preposição a. Ficaria estranho se eu dissesse devido maior, é devido a maior. Então, correto, está correto aqui, é uma preposição. Está correto o que se afirma aqui. Letra E. Próprios atores para ações que escolheram ou foram levados a seguir. Aqui é um pronome pessoal? Não, pessoal. O que é levado a algo. É levado a fazer alguma coisa. Então, esse a aqui é uma preposição. Gabarito, a nossa letra D. Isso mesmo, a nossa letra D. A letra E está incorreta, como eu havia dito anteriormente. 13ª, né, uma questão aqui de formação de palavras, que também é um assunto queridinho. Só que aí, antes da gente passar para a 13ª, eu vou lembrar você, para você
dá o like neste vídeo aqui embaixo, deixa o teu gostei, deixa o seu comentário, comenta alguma coisa sobre a aula, se ela está fazendo sentido para você, se está te ajudando, se você está conseguindo entender. Comenta alguma coisa aqui, porque isso vai ajudar muito na entrega desse conteúdo para mais pessoas e também vai me motivar a trazer mais vídeos. Comenta aqui também quais são os conteúdos que vocês querem. Estou tentando trazer aqui os conteúdos na medida do possível. Lembrando também que esse conteúdo é um recorte. O conteúdo completo, organizado, com muitas aulas, está no meu curso completo de português, que vai ficar aqui na descrição. O curso é completamente focado nessa banca, na banca Legatos. Então está lá organizado, temos teoria, questão, temos simulados, em que o aluno baixa o simulado, resolve depois é que ele vai assistir a videoaula. Então vai ficar aqui na descrição todas as informações necessárias. Vamos para a 13ª questão. Está corretamente analisado, do ponto de vista de sua formação, o vocábulo? Vamos lá. Essa questão aqui, ela também é clássica. Nós vamos falar agora de composição e derivação das palavras. Primeiro, o que eu quero que você entenda? Quando eu falo de composição, eu tenho dois mecanismos, mas o que você mais é interessante saber nesse momento é que na composição nós temos dois radicais, ou seja, duas partes da palavra que são essenciais. Não sei se você lembra o que é radical. Se você não lembrar, tudo bem, que eu vou te lembrar agora. Lembra que pedra é uma palavra primitiva, ou seja, ela é a palavra primeira, a palavra base. Essa parte aqui, ó, é o radical. Quando eu transformo essa palavra em outras, né, ó, pedreiro, pedregulho, pedraria e outros tipos aí de palavras. Observa que tem sempre uma parte que se repete, pedra. Essa parte eu chamo de radical, é a base de uma palavra. Quando nós tivermos uma palavra composta, uma palavra de composição, nós vamos ter dois radicais. Não somente um. Então guarda isso, pelo amor de Deus. Dois radicais. E aí como é que se classifica? Nós temos, observa a palavra cachorro-quente. Na palavra cachorro-quente eu tenho dois radicais, ó, cachorro-quente. Nós temos aqui duas palavras. Uma palavra só, ela dá um único sentido. Então cachorro-quente tem um único sentido, mas ele é formado por dois radicais. Ó, observe que nós temos aqui dois radicais. Então se trata aqui de composição. Nesse caso, é uma composição por justaposição, porque essas palavras são justapostas. Fica uma colocada na outra sem perder nenhuma letra. Outro exemplo, temos aqui planalto. Planalto vem de duas palavras, dois radicais, ó, é plano mais alto. A diferença é que essa aqui se junta, por isso que eu digo que ela se aglutina. E aqui vem a classificação dela, é uma palavra composta por aglutinação. A aglutinação é quando as palavras se misturam, elas mesclam-se, elas se aglutinam a ponto de perder letra. Observa que em planalto nós perdemos o O nessa aglutinação. Mas o que eu quero que você entenda principalmente é que ela tem dois radicais, ó, plano mais alto. Justaposição não tem perda de letra, aglutinação temos perda de letra. Guardou aí? O outro tipo de formação de palavra é a nossa derivação. Na derivação, nós vamos ter apenas um radical, composição 2, mas na nossa derivação, apenas um radical. Como é que isso vai funcionar? Nós vamos ter um radical, por exemplo, palavra velho, radical, e nós vamos ter outras palavrinhas que vão vir na frente ou atrás desse radical, que aí nós vamos chamar de prefixo, vamos chamar de sufixo. Observe os exemplos que eu trouxe para você perceber isso. Olha, na palavra feliz, temos o radical aqui, ó, feliz. Se eu disser infeliz, eu coloquei aqui um prefixo, que é aquele pedacinho da palavra que vem antes
Isso aqui é um prefixo. Eu chamo essa palavra aqui, ó, com uma derivação prefixal, porque ela tem prefixo. Só que depois do radical, eu posso colocar um sufixo. Felizmente, nossa, felizmente haverá aula de português. Esse mente aqui é um sufixo. Como é que eu vou chamar essa palavra? Como é que eu vou classificar a derivação? Derivação sufixal. Só que eu posso também adicionar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Observa, se eu digo assim, temos a palavra base, feliz. Se eu digo, nossa, infelizmente não haverá aula. Observa que eu tenho um prefixo e eu tenho um sufixo. Como é que eu vou classificar essa palavra quanto à derivação? Ela vai ser prefixal e sufixal. Ah, professor, muito simples. Pois é, o que eu quero que você observe, porque é aí que está a maldade da banca. Lembra que a Legatos é desalmada mesmo, então ela vai querer que você se confunda. O concurseiro emocionado vai se confundir bem aqui, ó, porque nós temos também a derivação por parassíntese ou derivação parassintética. Como é que ela funciona? A derivação parassintética, ela se parece muito com a prefixal e sufixal. A diferença é que, na derivação parassintética, eu não posso escolher entre colocar só o prefixo, nem só o sufixo. A palavra de derivação parassintética só vai funcionar se ela tiver os dois ao mesmo tempo. Você viu aqui que na palavra felizmente, eu posso colocar só o prefixo, porque a palavra infeliz existe, faz total sentido. Ou eu posso colocar só o sufixo, ó, felizmente, que a palavra felizmente existe. Assim como existe também a versão dela com prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, tanto faz colocar com o prefixo, com o sufixo ou com os dois ao mesmo tempo. As palavras vão existir na língua portuguesa. Mas se eu trouxer uma palavra aqui, por exemplo, na palavra velho temos o radical, como eu tinha colocado anteriormente. Vamos colocar aqui a palavra envelhecer. Envelhecer. O radical aqui, ó, essa parte do velho. Observa que eu tenho um prefixo aqui, ó, o em, e eu tenho um sufixo, que é o ec. Só que eu vou te perguntar, existe a palavra envelhe? Nossa, fulano envelhe. Não, então não funciona só com o prefixo. Eu vou te perguntar também, existe a palavra velhecer? Nossa, fulano vai velhecer. Não existe a palavra, não faz sentido. Então ela não funciona só com o sufixo. Ela só funciona se eu tiver ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo. Então, por favor, cuidado para não confundir derivação prefixal e sufixal com a derivação parassintética, que é aqui que a Legatos gosta de tentar te confundir. Ela vai trazer também a derivação regressiva. A derivação regressiva, ela literalmente regride. Por exemplo, na palavra mengo. Palavra mengo, palavra informal mengo, né? Ela vem de Flamengo. Inclusive, estou gravando aqui esse vídeo alguns minutos antes da final, né? Então acho que quando você estiver vendo esse vídeo, você já sabe se o Flamengo é campeão ou não. Coloque aí nos comentários também, caso você queira. Então, ó, aqui é um caso de regressão dessa palavra. Flamengo vem para Mengo também. Só que o caso que mais aparece nas provas de concurso é o tipo de regressão por mudança de letra. Por exemplo, a palavra perder. Perder é um verbo. Mas se eu coloco aqui, ó, perda, a palavra perde esse R e se torna aqui perda. Então, nós temos uma regressão, essa palavra até diminui aqui, troca aqui duas letras por apenas uma. Inclusive, até muda a classe gramatical, ó, perder, perda. Então, é uma derivação regressiva. Não confundir, cuidado para Legatos não te confundir. Não confundir também com a imprópria.
A imprópria ela é um pouco parecida, só que a imprópria ela não tem perda de letra. Por exemplo, se eu digo, vou andar mais rápido. Andar é um verbo, vou andar mais rápido. Mas se eu dissesse assim, ó, o andar de Pedro mudou depois do acidente, sei lá. Então, o andar de Pedro. O andar aqui agora é um substantivo, andar, não é verbo. Observa até o determinante que tem a ver até com a questão anterior. O andar, artigo, substantivo na frente. Mas não é o caso aqui dessa questão. Só estou dando aqui algumas informações para o conteúdo ficar ainda mais robusto. Então vamos para responder a nossa questão. Está corretamente analisado do ponto de vista da sua formação o vocábulo. Vamos lá. Químico, derivação regressiva. Temos uma derivação regressiva? Temos uma palavra aqui que era um verbo, passou a ser substantivo, perdeu aqui palavras, ela regrediu? Não. Temos apenas uma palavra que poderia vir de química, que é somente um processo aqui de mudança lá no finalzinho. Então, nós não temos aqui nenhum tipo de regressão. Letramento, composição por aglutinação, você já viu que composição tem que ter 2 radicais. Então aqui só tem um, ó, que é de letra. Mento aqui não tem nada a ver, mento é apenas um sufixo. Então essa formação é por derivação, nesse caso é derivação sufixal, só temos um sufixo. Possibilidade também não, ó, aqui só tem um radical, então a gente já descarta essas 3 aqui. Independentemente, é uma derivação por sufixação. Observa aqui a maldade da banca. Ó. Temos aqui o radical que vem de depender. Temos um prefixo in e um sufixo mente. Então, essa derivação é por prefixação e sufixação. Não é só por sufixação, temos prefixo, então está descartado. O gabarito sobrou, letra E. Derivação por parassíntese, justamente pelo que eu acabei de explicar. Observa que a palavra enriquecer vem de rico, né? Então temos aqui um radical. Observa que eu tenho o prefixo e eu tenho o sufixo. Só que, se eu dissesse só com o prefixo, observa, fulano Henrique. Existe a palavra Henrique? Não existe. Nesse sentido, não. Temos nome de pessoa com nome Henrique, né? Mas seria até com H, mas não é verbo, não tem a ver com esse conteúdo. Então, Henrique não existe na língua portuguesa, então não faz sentido só com o prefixo. Se eu dissesse só enriquecer, nossa, fulano vai enriquecer. Existe essa palavra na língua portuguesa? Também não, então não faz sentido só com o sufixo. Ela só faz sentido se tiver o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Percebeu? Então, eu trouxe aqui esse recorte para vocês perceberem. Eu sei que essa parte aqui, essa da 13ª, é um pouco mais densa, né? E aí eu trago esses conteúdos de forma mais compassada no meu curso, já que nós temos aqui toda uma questão de tempo, né? Para poder trazer esses conteúdos para vocês, mas ainda assim acredito que facilitou aí o aprendizado de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da aula, peçam aí os próximos conteúdos. Trouxemos aqui um recorte, não se esqueça de que o curso completo fica aqui na descrição. Então essa foi a nossa aula de hoje, compartilhe com seus amigos, deem o like, eu espero você na nossa próxima aula deste canal. Até a próxima e bons estudos!